Bom, nesse vídeo a gente vai continuar o desenvolvimento do jogo semelhante ao Pong que a gente havia iniciado no vídeo anterior. Então, retomando um pouquinho o que havia sido feito, a gente tem na estrutura da nossa cena do jogo o node raiz, né, o node principal que é jogo, um node área raquete 1, um node área raquete 2 e um node área também bola. Então, os nodes tipo área permitem que eu detecte quando uma área se sobrepõe à outra, para identificar, por exemplo, quando a bola encosta na raquete. Bom, filho de cada node desse, raquete e bola, eu tenho um node mesh instance. O que é um node mesh instance? É um node que um dos seus componentes é um modelo tridimensional, e aqui a gente gerou um modelo tridimensional simples pelo próprio Godot. E a gente tem também a nossa câmera. Bom, continuando, essa mesh instance da raquete, por exemplo, é apenas o componente visual. Poderia ser um outro modelo 3D desenhado em um determinado software. Agora eu preciso de um modelo lógico, ou seja, algo que define as dimensões, né, a área que vai abranger a raquete 1 e que não é necessariamente a parte visual. O componente que faz isso, e que tem que necessariamente ser filho do área, pode ser um node chamado Collision Shape. Então, o que o Collision Shape faz? Ele é uma forma, né, uma forma, nesse caso tridimensional, que vai determinar qual o domínio, né, qual o volume que a raquete vai ocupar no espaço para detectar quando ela entra em contato com algum outro componente. Então, adicionando esse item, a gente primeiro seleciona o item que vai ser pai desse item, nesse caso, ele vai ser filho da raquete 1, então eu seleciono aqui a raquete 1, clico no mais e pesquiso aqui Collision com dois L's e já vai aparecer aqui Collision Shape. Vou selecionar o Collision Shape, pronto. Então, tem um Collision Shape que é filho de raquete 1, assim como o Mesh Instance é filho de raquete 1. Tem que tomar cuidado para que essa hierarquia seja estabelecida. Bom, o Collision Shape eu não tenho ainda nenhuma forma associada, nenhuma forma tridimensional associada. Selecionando aqui o Collision Shape, nas propriedades dele eu tenho aqui Shape. Vou criar um Shape novo. Clico aqui e aqui eu tenho opções semelhantes àquelas que eu tinha quando eu criei o meu Mesh para raquete, com algumas diferenças, né? Aqui eu tenho também o Ray Shape, que a gente não vai utilizar no momento. A gente vai criar um Box Shape, porque é a forma que mais se aproxima da nossa própria raquete, é um próprio box. Nesse caso específico aqui que a gente está trabalhando, o Collision Shape, a forma de colisão, vai ser idêntica à forma visual, mas isso não é sempre verdade, ou na realidade, na maioria das vezes não é verdade. Geralmente a forma visual é mais complexa, tem mais polígonos, e a forma lógica, a forma de colisão é mais simples, é uma caixa, uma cápsula, uma esfera ou algo assim. Bom, a gente criou o box aqui. Como que a gente faz para ver ele, né? Porque ele também vai estar com as mesmas dimensões aqui do Mesh Instance. Bom, fica mais simples se a gente, por um instante, desabilitar aqui a visualização do Mesh Instance para a gente identificar essa forma. Como que eu faço isso? Qualquer item que tiver selecionado na árvore, se eu clicar nesse símbolozinho aqui da direita, um olho, né? Se eu fechar esse símbolo, eu deixo de visualizar aquele componente. Ele também deixa de aparecer no jogo, não vai mais fazer parte do jogo. Então vou selecionar a Mesh Instance e clicar aqui, então ela não existe mais. Quando eu clico aqui no Collision Shape, né, eu estou vendo aqui a parte externa. Se eu der um zoom e afastar, né, a parte externa do shape. Ele mostra aqui só
as bordas, né, do meu cubo, que é o meu Collision Shape. Se eu visualizar de novo aqui o Mesh Instance, ele está aqui no meio. E o meu Collision Shape é esse aqui de fora. Se eu fechar aqui o ícone do Collision Shape, ó, desaparece essa caixa de fora. Então essa caixa de fora é o meu Collision Shape. Eu posso modificar as propriedades dele clicando aqui nesses círculos e aumentando ou diminuindo aqui essa caixa, as dimensões. Ou se eu quero uma coisa mais precisa, selecionando o Collision Shape, vindo aqui no Shape, se eu clicar no Shape que eu criei, eu tenho Extends, que são as dimensões dele. Em X, tem 0.1, em Y 0.5 e aqui 0.1. Só que aqui ele ficou, a gente pode notar que ele ficou maior, né, que o nosso Mesh Instance. Se a gente for olhar aqui as propriedades do Mesh Instance, era 0.1, 0.5 e 0.1. Se eu olhar no meu Collision Shape, 0.1, 0.5 e 0.1. Por que não é o mesmo tamanho? Aqui no Mesh Instance é a dimensão, largura, altura, profundidade. Aqui no Collision Shape, esse Extends é do centro até a borda. Então ele fica sempre o dobro, digamos assim. É como se fosse o raio de uma esfera. Então, não sei por que tem essa diferença no Goldot, né? Talvez no futuro eles vão padronizar de uma forma melhor, mas no Extends, então aqui eu vou usar na verdade a metade. Então aqui seria 0.05, Y 0.25 e Z 0.05. Bom, como eu posso ver aqui se a dimensão está correta, né? Se eu fizer desaparecer aqui o meu Mesh Instance, ó, fica só o quadrado, o cubo, né, do Collision Shape. E se eu desabilitar aqui, eu também consigo ver ele. Então, vou deixar os dois habilitados. Lembrando que essa visualização das bordas do Collision Shape não vai existir quando o jogo está executando. Bom, tenho aqui o Collision Shape, Mesh Instance, filho de Racket 1. Aqui eu vou aproveitar para falar sobre um problema que é bastante comum para quem está começando a desenvolver com Godot, uma coisa que acontece com frequência, que é o seguinte: por exemplo, eu quero arrastar aqui, mudar minha raquete de lugar. Aí eu clico aqui e arrasto. Arrastei para cá. Opa, a raquete foi, mas o Collision Shape ficou. Ou então ele poderia pegar o Collision Shape, arrastar e a raquete ficar. Por que acontece isso? Quando eu clico aqui e seleciono, eu estou selecionando o Mesh Instance, mas o que eu quero mover é a raquete como um todo. Porque se eu mover a raquete como um todo, aí os filhos movem juntos. Então, isso às vezes cria uma confusão grande, né? Às vezes a pessoa arrasta a raquete para lá, o Mesh Instance, aí para compensar arrasta o Collision Shape, só que a raquete na verdade está aqui, a posição original dela, então dá uma certa confusão. Então o que é o ideal? Primeiro eu tenho que me certificar que a posição, a translação, né, na transformada do Mesh Instance e do Collision Shape está tudo zerado. Então eu venho aqui no Mesh Instance e olho o Transform, o Translation 000. Vou no Collision Shape, Transform, Translation 000. Então eles estão zerados. Para mim evitar que eles sejam movimentados sem querer e eu bagunce, eu posso clicar nele aqui e clicar nesse cadeadinho, ó. E aí ele não pode ser movido. Aí eu vou clicar aqui, vou clicar no cadeadinho e ele não pode mais ser movido. Então aqui aparece um cadeadinho do lado. Então se eu clicar aqui, ó, eu não vou conseguir mais mover, bagunçar, só se eu pegar a raquete e mover a raquete. Então é bem importante tomar esse cuidado de fazer isso e evitar essa confusão.
de você mover um item filho quando você na verdade queria mover o item pai. Bom, agora eu já tenho a parte lógica da raquete 1, eu vou fazer também a parte lógica da raquete 2 e da bola. Na raquete 2 a gente vai repetir o mesmo processo, seleciono a raquete 2, clico no mais, adiciono um Collision Shape, venho no Collision Shape, adiciono um Box Shape, venho aqui o Extents 0.05, 0.25, 0.05. Então, eu adicionei aqui para a segunda raquete também o Collision Shape. Vou também conferir aqui o Transform de ambos e vou travar eles aqui no cadeado para eles não mexerem. E também para a bola. Seleciono bola, clico aqui, adiciono um Collision Shape. No Collision Shape eu adiciono agora um objeto diferente, né? O que mais se aproxima da minha bola? Eu estou editando aqui. O que mais se aproxima é uma esfera. Então eu vou selecionar aqui o Collision Shape que eu criei e vou criar um New Sphere Shape. Ó, se eu afastar, está uma esfera bem grande. Eu vou clicar aqui na esfera e o raio. Raio 0.1. Eu acho que vai fechar exatamente com a nossa esfera aqui. Se eu não visualizar ela, ó, tá fechando certinho com a visualização gráfica. Quando eu estou trabalhando com um objeto mais complexo e o meu objeto lógico, que é o Collision Shape, que é muito mais simples, uma esfera, um cubo ou uma cápsula, fica muito diferente e tal, às vezes o programador pode pensar que o jogo não vai funcionar bem, ou que está muito diferente, ou que ele tem que fazer a colisão muito parecida com o objeto. Mas isso é uma impressão, assim. Geralmente o jogador, quando está jogando, ele não percebe tão facilmente que as formas lógicas do jogo são diferentes da forma visual. Ele está tão focado ali no jogo que isso não acontece. E às vezes essa diferença pode ser até parte do design do jogo. Então, por exemplo, num Bullet Hell, aqueles jogos de navinha que tem centenas, milhares de balas na tela que você tem que desviar, de tiros na tela, nesse tipo de jogo, o que acontece é que a nave já é pequenininha e o Collision Shape da nave é menor ainda. Às vezes é um círculozinho bem menor ainda que a nave. Porque o jogador, quando está manobrando a nave, se passar uma bala raspando que deveria pegar na nave, mas não pegou, ele não vai reclamar do jogo. Ele vai considerar que está jogando bem. Agora, se o Collision Shape fosse um pouquinho maior do que a nave, ou mesmo se fosse exatamente do tamanho da nave, uma bala passasse raspando e acertasse o jogador, ele poderia ficar frustrado, dizendo, não, mas acho que esse tiro não deveria ter atingido a nave. Então, às vezes, dependendo do tipo de jogo, é até proposital que a caixa de colisão, ou a forma de colisão seja diferente, menor, ou talvez maior que a Mesh Instance, né? Maior, por exemplo, para facilitar para ele acertar um tiro em um determinado alvo. Alguma coisa nesse sentido. E aqui também eu vou fechar o cadeado. Aqui e aqui. Bom, agora a gente já tem os nossos elementos básicos para o jogo funcionar e a gente vai começar a programar o jogo utilizando o GDScript, que é a forma mais madura atualmente no Godot de programar o jogo. Bom, onde que estão esses scripts? Um script ele pode ser adicionado, ele é um componente de qualquer node do jogo. Por exemplo, esse Collision Shape, ele tem aqui uma propriedade script, eu posso associar um script a ele. Bola pode ter um script, raquete pode ter um script. E isso é bem livre, assim, eu posso organizar esses scripts da forma como eu considero que vai ficar mais lógico, mais fácil de entender do jogo. Claro que isso vem com o tempo, né? Quanto mais jogos você tenta fazer, novos projetos você tenta fazer, você vai descobrindo como organizar de forma melhor o jogo. Para tornar um pouco mais simples,
esse nosso primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com um único script. E esse script vai estar associado ao node jogo, que é o node principal. Então esse script que vai estar associado ao jogo, vai ser um script do node jogo aqui em cima, vai trabalhar com todos os objetos que fazem parte aqui, e vai trabalhar a lógica de todos eles, desse único script. Então como que eu vou criar esse script? Seleciono aqui o jogo. Selecionando o jogo, eu clico nesse símbolozinho aqui, com script com um maisinho verde. Ou poderia criar aqui embaixo, new script, na propriedade dele, tanto faz. Então, selecionando aqui o jogo, vou clicar aqui do lado. Ele vai abrir aqui uma janela. O que ele diz aqui? O tipo de linguagem. Script nativo, GD Script, Visual Script. Por enquanto não vai ver essas outras opções. Vamos trabalhar aqui com o GD Script, que é o padrão. Aqui geralmente não precisa mudar nada, só onde eu vou salvar. Então aqui eu posso selecionar o diretório onde eu quero salvar. Por padrão, ele geralmente pega onde está salvo o próprio node e cria o script ali. Se aquele node é um node de uma cena, por exemplo. Mas eu posso selecionar aqui o diretório e poderia criar aqui um diretório apenas scripts, se eu quisesse salvar ali. E o nome ele já coloca aqui como jogo.gd. GD é a extensão do script do Godot. Então eu vou criar. Bom, ele criou aqui o nosso script. Aqui do lado ele tem as... eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, facilita no vídeo. Então aqui tem a lista de scripts que eu tenho. E ele mudou aqui em cima, ó, a visualização. Script, 3D e 2D. Se eu clicar aqui eu volto para o 3D, se eu clicar aqui eu volto para o script, ou se eu clicar aqui no jogo e clicar no símbolozinho de script aqui do lado, associado ao jogo, não esse de criação, senão ele vai apagar o script na verdade, mas se eu clicar aqui, ele também vai abrir o script, né? Se eu estivesse aqui no 3D, clicasse aqui, ele abre o script. E quando que ele executa os scripts? O próprio Godot gerencia isso, e ele executa os scripts de todos os itens, ele não executa só todas as funções do jogo, depois todas as funções da raquete, todas as funções da bola. Ele mesmo gerencia a forma como ele está executando. E o que executa onde vai depender do tipo de função do script. Cada tipo de função executa num determinado momento. Então, quando ele abre aqui, ele já cria algumas coisas básicas para ter um esqueleto inicial. Primeiro ele diz aqui, extends node. O que esse extends node diz? Diz que esse script herda de node, então ele tem todas as propriedades que um node tem, que é o tipo desse aqui. Se eu tivesse colocado aqui na área, criado um script, ele ia ter um extends área, e assim por diante. Duas funções principais aqui, para a gente analisar. A função ready, underline ready, daí vem de pronto do inglês, quando o objeto está pronto ele executa. O que significa isso? Tudo que tiver aqui ele vai executar no início. Quando iniciar o jogo ele vai executar. Então são coisas de inicialização, colocar valores em alguma variável, criar algum outro objeto, ou qualquer coisa que eu queira fazer quando o jogo inicia, ou na verdade quando aquela cena inicia onde está associado ao script, né? Quando aquele node entra no jogo. Aqui todos os nossos nodes entram no início do jogo, né? Mas a gente pode criar um node no meio do jogo lá, o instanciar, que a gente chama, né? Criar uma instância do node, daí vai executar a função ready quando eu instanciar aquele jogo. Por exemplo, a pessoa chegou, o personagem chegou em um determinado ponto e surge um inimigo, né? Spawna um inimigo. Aí eu crio uma função que instancia um inimigo ali, que é uma cena que eu criei. Quando ele instanciar, aí ele vai executar o que está no ready. E outra função bastante usada também, que a gente vai descomentar, né? Aqui comentário é com esse jogo da velha, é a função process. Quando que a função process executa? A cada frame. Ou seja, ela fica o tempo todo executando durante o jogo. O que é um frame? Um frame, a gente pode pensar no jogo como uma animação, né? Uma animação é feita de vários desenhos consecutivos que vão mudando. O jogo também, só que além da parte visual, que seria o desenho, ele tem a parte lógica que é processada também, que é a parte computacional. Mas ele processa tantas vezes por segundo, é isso que faz com que o jogo execute de uma forma contínua, de uma forma
suave, né? Tanto é que nos jogos tem, esse jogo é 30 FPS, frames por segundo. Quer dizer que em um segundo ele executa 30 vezes aquele código e desenha na tela 30 vezes aquele o gráfico do jogo, né? Claro que isso não é sempre tão simples, né? Posso ter códigos que executam não tão seguido, coisas que atualizam na tela dependendo do tipo de tecnologia em taxas diferentes, mas não vai entrar nesse tipo de detalhe. Imaginar que a cada frame ele processa e executa uma animação. Então, por exemplo, se o personagem está correndo, a cada frame ele tem que andar um pouquinho. Então, ele anda, sei lá, um centímetro a cada frame. Depois de 30 frames, ele vai ter andado 30 centímetros. Se o jogo estiver rodando a 30 frames por segundo, ele vai ter andado 30 centímetros num segundo. E ele recebe um parâmetro chamado delta. O que é esse delta? É o passo de tempo, ou seja, se ele está rodando a 30 frames por segundo, quando entrar nessa função, o valor dessa variável vai ter o valor de 1 dividido por 30 segundos. Se é 60 frames por segundo, 1 dividido por 60 segundos. É o passo de tempo para saber o quanto que eu tenho que mover os objetos, porque a taxa de frames do jogo pode variar. E se variar a taxa de frame, eu não posso variar a velocidade do carro, por exemplo. Então eu tenho que me basear nesse intervalo de tempo para manter coerente as velocidades dentro do jogo, dos objetos, ou o que eu estou processando em relação ao tempo. Então, esses são os dois tipos de funções mais utilizadas. Bom, o que é esse PES aqui, né? Como a linguagem script, que é semelhante ao Python, ela não tem início e fim de função, para não ficar uma função totalmente vazia, se não é para fazer nada, ele só tem escrito PES. Mas isso aqui não significa nada. É só para segurar o lugar aqui da função, um placeholder. Bom, o que eu quero fazer então? Bom, uma das primeiras coisas que tem que acontecer no jogo é que a bola do jogo do Pong ela tem que se mover de um lugar para o outro, ela tem que andar. Como que eu vou fazer isso? Movimentando a bolinha. Então vamos fazer um script bem simples aqui para só começar a fazer a bolinha se movimentar. E eu vou fazer dentro do process. Por quê? Porque é dentro do process que o jogo vai andar, que o jogo vai processar cada frame. Ou seja, cada frame eu quero que a bola ande um pouquinho. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho que acessar a bola. E como que eu acesso? Eu tenho que saber aonde eu estou na hierarquia, onde está o meu script e onde que está o objeto que eu quero acessar. E aí eu vou acessando de forma hierárquica, semelhante a acessar arquivos em diretórios, né? Fazendo uma analogia. Bom, tem o jogo e a raquete, a bola é filha de jogo. Se ela é filha de jogo, eu vou usar a função getNode, get underline node, e vou colocar entre aspas, né, bola. Ou seja, eu quero que ele retorne para mim o objeto bola. Bom, ele vai pegar o objeto bola e eu vou modificar alguma coisa da bola. O que é essa coisa que eu quero modificar? É na transformada a translação, que é a movimentação da bola. Então, ponto translation. Bom, translation tem x, y e z. O que eu quero fazer? Eu quero mudar, só um exemplo bem simples agora, o x. Se eu colocar aqui ponto, vai aparecer x, y e z, porque é tridimensional, né, a translação, que seria a posição da bola. Então eu quero mudar a posição x dela, fazer ela andar de um lado para o outro na tela. Inicialmente, claro que vai mudar tanto o x quanto o y depois. Então eu vou aumentar essa posição. Então eu vou dizer que getNodeBola.translation.x vai ser igual ao meu valor que eu tenho agora, ao meu valor atual, mais um certo deslocamento. Quanto que é esse deslocamento? Vai depender da velocidade que eu quero. Se eu colocar um valor fixo aqui, quando variar a taxa de frames, vai começar a
variar também a velocidade da bola, mas eu quero que, mesmo variando a taxa de frames, não mude a velocidade da bola. Então primeiro eu vou ter que definir aqui um valor para velocidade, vou pensar em metros por segundo, tá? Então eu quero que ela ande, sei lá, 0,1 metros por segundo. E vou multiplicar pelo delta, que é o meu passo de tempo. Vou multiplicar pelo delta, que é o meu passo de tempo. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando a bola, o objeto bola, a translação dele, ponto x, e estou atribuindo que valor? O próprio valor que ele tem, mais um deslocamento. A posição que ele está, mais o deslocamento, que nesse caso 0,1 centímetro, 10 centímetros, né? 0,1 metro vezes o delta, que é o quanto tempo passou, desde o último frame. Bom, feito isso, a gente vai executar e vamos ver o que acontece. Ó, a bola está se deslocando. A gente consegue ver isso? Bem devagarinho, mas está se deslocando. E se eu quero aumentar essa velocidade, vezes 0,1, 0,5. Olha, está mais rápido. Quando ela passar, ela simplesmente atravessou a raquete, porque a gente não está verificando ainda quando bate ou não na raquete. Bom, aqui não basta eu trabalhar com um número aqui, não é uma boa prática, eu tenho que definir uma velocidade. Eu não vou trabalhar só com x, eu vou trabalhar com x e y, com a direção que a bola está indo. Tá? Mas por enquanto vamos deixar assim, né, e verificar o que eu quero fazer quando ela bater na raquete. Só vamos mudar esse 0,5 para uma velocidade. Eu vou chamar de vel underline bola. É a velocidade da bola. Vel bola. Então, essa variável não existe ainda. Como é que eu declaro uma variável que vai fazer parte do objeto jogo aqui? Seria um atributo de jogo. Eu declaro aqui em cima, que daí ela existe para qualquer função, é um atributo do jogo. Então eu vou colocar aqui vel bola, né, var, definição da variável, aí vel underline bola igual a 1 metro por segundo, 1.0. Pronto. E aqui eu estou fazendo vel bola vezes delta. Vou executar. Ó, e vai passar pela raquete. Agora, o que eu vou fazer? Se eu, por exemplo, fizer negativo, a velocidade da bola não é 1.0, é menos 1.0. Quer dizer que em vez de somar posições no x, ele vai subtrair posições no x. Ou seja, ele vai ir para o lado contrário. Então, eu vou colocar um menos aqui, a hora que eu executar, ó, foi para o outro lado e atravessou a raquete. Bom, mas ele não quer que passe pela raquete e desapareça para o outro lado. Só lembrando, né, que por enquanto as raquetes não mexem e a bola também só tem direção, só se desloca na direção horizontal, não se desloca nada na vertical. Mas isso a gente, com o tempo, vai adicionando bem aos poucos, porque a ideia desses tutoriais, ou desses vídeos que eu estou fazendo, é fazer uma coisa bem passo a passo, bem tranquila. A ideia é para quem é mais iniciante mesmo no desenvolvimento de jogos. Bom, eu quero detectar quando a bola bate ou não na raquete. Existem diversas formas de fazer isso. Eu poderia aqui dentro do próprio process verificar se está colidindo ou não, mas tem uma forma melhor de fazer isso que o Godot já disponibiliza, que é eu verificar se alguma coisa aconteceu através de um sinal. Então, se ele... Eu vou deixar aqui a velocidade negativa, vel bola igual a menos 1.0. E eu vou vir aqui na raquete 1. Quando eu clicar, selecionar a raquete 1, aqui eu tenho um inspector e do lado aqui eu tenho uma minha node. Eu vou clicar aqui no node. Nessa aba node, eu tenho vários sinais. Tenho dois tipos aqui de componentes que eu visualizo, sinais e grupos, né? Porque enquanto a gente não está trabalhando com grupos, só com sinais. O que é um sinal?
Para quem já trabalhou com alguma linguagem de programação tipo Visual Basic, Delphi ou Visual Studio .NET, etc., são eventos que acontecem. Quando alguma coisa acontece, ele automaticamente vai executar aquele código. Então o Godot detecta que alguma coisa aconteceu e vai executar o código que vai tratar aquilo que aconteceu. É um evento que acontece. O que é o nosso evento que a gente quer detectar? A gente quer detectar se na área da raquete uma outra área encostar. O que é se essa área encostar? A única área, por enquanto, que pode encostar na raquete é a área da bola. Então, se uma área entrar na área da raquete, eu quero tomar uma determinada atitude. Então, eu vou vir aqui e selecionar, selecionei a raquete 1, área entered. O que significa área entered? Quer dizer que quando uma área entrou na área que eu selecionei, na raquete 1. Então, selecionei aqui a área entered e vou clicar em connect. Agora, eu tenho que selecionar aonde que está o script que vai tratar isso. A gente só está trabalhando com um script nesse nosso exemplo, que está em jogo. O nosso script pertence a jogo, então vou selecionar aqui o jogo e vou clicar em connect. O que ele fez? Ele criou uma função nova aqui dentro do nosso script. A gente tinha aqui a velocidade da bola, a gente tinha aqui a função ready, que inicializa. A gente não está utilizando por enquanto. Tem a função process, que a gente está fazendo a bola se deslocar a cada frame, e a gente tem uma função nova que ele criou automaticamente, onRaquete1 área entered. Não basta eu digitar isso aqui, eu tenho que criar a conexão. Se eu clicar aqui de novo em raquete e olhar, tá verdinho aqui, ó. Se eu der 2 cliques, ele vai ir para a função que está conectada. Aqui ele não está fazendo isso. Mas se eu clicar aqui no script, eu vou ver que está nessa função aqui, onRaquete1 área entered. E aqui que ele recebe como parâmetro uma outra área. Quem é essa área? A área que tiver entrado na área da raquete, que vai ser a área da bola do jogo de pong. E vou apagar aqui o PES, que eu não preciso. Eu também não preciso desse PES mais aqui, porque eu já tenho código. E aqui eu vou colocar o código referente a o que vai acontecer se uma área entrar na área da raquete. A única área que a gente sabe que pode entrar ali é a bola. Eu não vou precisar verificar nada especificamente da bola, porque esse script já controla a velocidade da bola. Então, se a bola entrar, eu tenho que fazer ela rebater e começar a ir para o outro lado. Como que isso acontece? Eu vou trocar o sinal da velocidade. Lembra? Se o sinal é negativo, ela está vindo para a esquerda. Se o sinal for positivo, ela vai para a direita. Então eu vou fazer o seguinte: vel bola vai ser igual a vel bola multiplicado por menos 1. Ou fica melhor se fizer menos 1 multiplicado por vel bola. O que isso faz? Ele pega e inverte o sinal, né? O básico lá da matemática. Um número multiplicado por menos 1 inverte o sinal. Se ele é negativo, ele vira positivo. Se ele era positivo, ele vira negativo. Ou, simplificando mais ainda, né? Eu posso dizer o seguinte: vel bola igual a negativo vel bola. Ou seja, o inverso do sinal do vel bola. Se ele era negativo, ele vira positivo. Se ele era positivo, ele vira negativo. Então vamos executar e ver se alguma coisa acontece. Opa! Já tem a primeira interação física do nosso jogo. Só que a outra raquete eu não fiz esse código. Também teria que fazer. Ela vai ter, basicamente, a mesma função, o mesmo código. Então eu posso vir aqui na raquete 2. O que eu poderia fazer? Eu poderia conectar a essa função que já existe. Poderia. Não, até seria o ideal, porque eu não repetiria o código. Por questão de simplicidade, nesse primeiro exemplo, eu vou selecionar aqui a raquete 2, vou vir aqui nos sinais e vou criar uma função nova para ela também. Área entered
Vou selecionar aqui, Connect, também no script jogo. E ele criou uma outra função aqui, só que para a raquete 2. E o código dela vai ser igual, ele vai fazer a mesma coisa. Poderia conectar as duas na mesma função? Poderia. Aqui eu tenho liberdade depois, se eu quiser ter algum comportamento diferente. De repente o jogo um player vezes computador, se o player não é raquete, o computador é outra raquete. Pode ter alguma funcionalidade diferente. Enfim. No momento poderia ser a mesma função, mas aqui a gente tem uma função para raquete 1, uma função para raquete 2, conectada com o código que inverte a velocidade da bola. E agora, se eu executar aqui o código, bate numa raquete, vai, bate na outra raquete e volta. Temos aqui o nosso primeiro jogo de Pong, que não é muito empolgante, porque a gente não controla as raquetes e a bola só tem uma direção. Mas a gente já tem a primeira interação física dos objetos do jogo. Bom, para a gente não se alongar muito nesse vídeo, já deu para ter uma ideia inicial de como funcionam os scripts. Só antes de terminar, falar algumas coisinhas sobre o GDScript. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer a movimentação das raquetes e continuar esse processo. Bom, como é que eu sei que um determinado parâmetro faz parte de uma função? É pela indentação. Indentação são esses espaços para dentro que a função tem. E isso é uma coisa que, para quem nunca trabalhou com Python, por exemplo, que é uma linguagem desse tipo, é bem confusa no início, né? Não tem início e fim. Como é que eu sei que a função terminou aqui? Então, sempre que está um tab para dentro, quer dizer que esse item pertence a essa função. Se eu fizer uma função, um if aqui, um if alguma coisa, if x igual a 1, dois pontos, como é que eu sei o que está dentro do if? Vai ter um tab a mais. Aí eu coloco aqui o comando 1, comando 2, e aí quando não faz mais parte do if, eu volto um tab. Então, o comando 1 e o comando 2 estão dentro desse if e o comando 3 está fora desse if. É como se fosse, por exemplo, em C, como se tivesse um abre parêntese aqui e um fecha parêntese aqui. Na verdade, é comum nas linguagens de programação se ter o hábito de indentar o código, mesmo tendo esse início e fim. A diferença é que no GDScript, assim como no Python, a indentação ela é essencial, porque a indentação não é só uma coisa visual de organização, ela define de fato o que está dentro do que. Então essas funções, e é ruim misturar tab com espaço, ou faço só tab ou faço só espaço. Bom, para esse vídeo, esse passo inicial, né, começar a entender o que é GDScript, como que eu a cada frame modifico propriedades, o estado, né, de componentes do jogo, e a nossa primeira interação física aí entre objetos do jogo. Detectei quando uma área entrou dentro de outra área e tomei uma ação, que nesse caso era inverter a direção da bola. Invertendo a velocidade, eu inverto a direção da bola. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.